Olá a todos, espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Esse é o vídeo sobre o LM741, um amplificador operacional da nossa série Componentes. Se você não é inscrito no canal, peço já a sua inscrição, o seu like e o seu comentário. E sem mais demoras, vamos ao nosso vídeo? Vamos lá, pau na máquina! Então vamos à nossa aula. O LM741. Normalmente ele é encontrado nesse encapsulamento rígido fixo de 8 pinos. Existe um outro encapsulamento metálico redondo, mas ele já é muito antigo, não é fabricado há muitos anos, muito difícil de ser encontrado. Ele também pode ser achado com esse inicial aqui de UA741. É a mesma coisa, tá? LM741, UA741 são os mesmos amplificadores. O LM741 é um amplificador operacional clássico que foi desenvolvido pela National Semicondutores, hoje Texas Instrumentos. Na década de 60, 1960, foi a década de início da operação desse circuito integrado. Rapidamente se tornou um dos amplificadores operacionais mais populares e utilizados na eletrônica. O LM741 foi projetado como um dispositivo de uso geral para uma ampla variedade de aplicações. Sua popularidade se deve à confiabilidade, o baixo custo, estabilidade e facilidade de uso. O 741 tornou-se um componente básico em projetos eletrônicos, em aplicações de áudio e até sistemas de controles industriais. Esse componente, assim como já vimos o 555, ele torna-se um clássico da eletrônica por causa exatamente desses motivos. Era uma época em que os transistores ainda eram até novidade em algumas aplicações. Você vê que década de 60 ainda estamos falando de produtos a válvula sendo fabricados. Existia naquela época ainda muita coisa mista, ou seja, aparelhos que tinham transistores e tinham válvulas também, e o 741 já estava ali a trabalhar. Então isso aqui era a ponta de lança na tecnologia eletrônica em miniaturização e praticidade de execução de projetos. Embora tenha sido superado por amplificadores mais modernos, o LM741 ainda é estudado e utilizado em ambientes educacionais e em projetos onde requisitos de alta precisão não são críticos, entendeu? Não é que ele não seja muito preciso, mas o que acontece é que hoje em dia já temos sistemas muito mais críticos, muito mais precisos, e também temos amplificadores operacionais muito mais evoluídos que o 741, mas já vamos ver isso adiante. Sua longa história e ampla disponibilidade fazem dele um componente familiar para muitos engenheiros e entusiastas de eletrônica. O que acontece? Tanto na indústria eletrônica como na indústria automobilística, às vezes as coisas demoram a mudar porque o que é bom e confortável a gente não quer deixar de lado. É óbvio, né? Você tem algo lá que funciona bem, que te atende e que você não vê grande necessidade de modificar, por que você vai modificá-lo, né? Então, por ele ser um componente que atendia amplamente vários tipos de projetos diferentes e com uma versatilidade que até aquele momento não se tinha em componentes eletrônicos, ele se consolidou como um componente padrão em muitos circuitos. 7 principais características deste componente. Alta impedância de entrada. Essa alta impedância de entrada. O LM741 possui uma alta impedância de entrada, o que significa que ele pode aceitar sinais de entrada sem causar uma carga significativa no circuito fonte. Vamos trocar isso aqui em miúdos.
Digamos que você tem ali um sensor, né? Isso. Aí você tem aqui um sensor, certo? Um sensorzinho aqui. E esse sensorzinho está numa máquina, lá numa ponta de uma máquina, e é um sensor, por exemplo, um sensor magnético. Ele vai te acusar quando algo metálico passar por ali. Ele até te dá uma tensão boa, vamos dizer que ele te dá aqui um sinal de 2 volts, 3 volts de sinal, mais uma corrente muito, muito baixa. Se eu tiver aqui no 741, aí ele vai chegar aqui e vai ligar aqui no 741. Tá ligado lá no 741. Não é neste pino não, tá, gente? É só para simbolizar isso. E aí ele vai ligar aqui no 741. Se a relação de resistência, ou seja, se a impedância interna do nosso 741 for baixa e a corrente que ele gera, esse sensor gera, é também muito baixa, esses 2, 3 volts vão descer para meio volt, 200 milivolts. Vão descer muito e eu vou perder a intensidade desse sinal. Entendeu? Então o que acontece? Por ele ter uma impedância alta, vamos dizer que ele tenha 3 volts. Depois dele ligar aqui o 741, ele ainda vai ter muito próximo de 3 volts. Tinha 3 volts aqui e agora que vai ter 9,95 volts. Por quê? Porque essa minha impedância, tá, drena uma corrente muito pequena deste sensor. E esse dreno de corrente dele, por ser muito baixo, devido à sua impedância alta, não vai fazer a tensão do meu sensor baixar. Fazendo assim com que essa linha tenha uma melhor confiabilidade. Lembre-se que sinais parasitas também vão trafegar por essa linha. E se eu tiver aqui uma impedância alta e que eu mantenha aqui a minha intensidade de sinal alto, o que vai acontecer? Eu vou ser menos suscetível a ter aqui sinais parasitas na minha entrada, certo? Então vejam bem como é que isso é importante. A impedância alta vai possibilitar dele trabalhar com sinais muito, muito fracos. Por exemplo, também aqui, se você ligar aqui uma cápsula magnética, e lembra das picapes antigas, né, de toca-discos antigos, uma cápsula magnética, ela tinha uma intensidade de tensão boa, né? Chegavam ali a ter 3, 4 volts de intensidade de tensão. Mas quem lembra das cápsulas magnéticas sabem que elas não poderiam ser ligadas numa entrada auxiliar, por exemplo, e nem numa entrada de picape não pré-amplificada. Ela tinha que ser uma entrada de picape pré-amplificada. Por quê? A corrente da cápsula magnética da picape era muito pequena e já este amplificador operacional resolvia isso com a sua impedância alta, conseguindo amplificar sinais com correntes muito baixas. Entenderam por que a impedância alta é tão importante? Quando você tem uma impedância alta num amplificador, estou falando aqui do 741, mas isso serve para qualquer amplificador, qualquer circuito. Uma impedância alta na entrada de qualquer circuito vai possibilitar que você mantenha o máximo das características de sinal de entrada naquele circuito, ou seja, ele vai ser fidedigno à intensidade e à tensão de entrada. Não vai fazer alterações significativas a ele. Ganho de tensão elevado. Ora, outra característica interessante. Ele já tem uma impedância alta. E além disso, além de não derrubar a minha tensão de entrada pela impedância alta, a tensão que entra pode ser multiplicada muitas vezes. Ou seja, ele amplifica muito a minha tensão. Tá? Ele é capaz de fornecer um ganho de tensão muito alto, o que o torna adequado para amplificação de sinais fracos. Como eu disse lá, o sensor magnético lá na minha linha de produção, ou minha cápsula do meu picape, né, de vinil lá, magnética também, né? Quem tinha picape tinha magnética e tinha cristal, né? As de cristal geralmente tinham uma intensidade de sinal mais forte, não precisavam de um pré-amplificador tão poderoso, mas as magnéticas precisavam, certo? Faixa de frequência, olha, ampla faixa de frequência, isso é muito importante porque você trabalha aqui com sensores, com sinais de várias frequências diferentes, e essa ampla faixa de frequência faz com que ele seja muito versátil.
não trabalhe só com áudio ou só trabalhe com sinais de frequências baixas, mas também com frequências mais altas. O LM possui uma ampla faixa de frequência operacional, o que o torna útil em uma variedade de aplicações, desde áudio até frequências mais altas, como em sistemas de controle. Por exemplo, tem um sistema de controle para controlar motores, para controlar sinais, controlar pulsos, controlar máquinas. Geralmente esses sinais trabalham em frequências bem mais altas que as frequências de áudio. Compensação de frequências internas, ou seja, estabilidade, pois seus circuitos internos de compensação de frequência que ajudam a estabilizar o amplificador em várias condições de uso, ou seja, ele vai tornar fidedigna a frequência, né, mantendo elas estáveis em condições diferentes. Baixo consumo de energia. Ora, numa época que as coisas estavam sendo automatizadas e usavam válvulas, o consumo de energia deste equipamento era realmente notável. Embora não seja o mais eficiente em termos de energia entre os amplificadores operacionais modernos, foi como eu disse na época dele, né? O LM741 consome uma quantidade relativamente baixa de energia. Alta estabilidade. É projetado para ser estável e confiável em várias condições de operações de ambiente. Ele trabalha numa faixa de temperaturas bem larga, se não me engano vão lá de menos 50 graus até 125 graus positivos. Tem pouca alteração conforme a temperatura ambiente, a alteração dele é baixa conforme as temperaturas. É resistente a impactos, a vibrações. É realmente um componente naquela época vocês têm que entender que trabalhávamos com válvulas, trabalhávamos ainda com circuitos tipo aranha, aqueles circuitos em ponte, circuitos que eram montados em fios, placa de circuito impressos ainda eram coisas modernas, né? Então quer dizer, a estabilidade desse aparelho realmente era notável, né? Facilidade de uso. Ele realmente é muito fácil de ser usado. Ele não é complicado. Qualquer pessoa com um pouco de conhecimento em eletrônica consegue montar circuitos com o 741. É um dispositivo de uso geral com uma configuração simples, tornando-o adequado para uma ampla gama de aplicações e fácil de integrar em circuitos eletrônicos, ou seja, não é chato de você combinar ele com outros circuitos, entendeu? Mas o que é um amplificador operacional? A gente escuta muito falar nisso. Há uma área da eletrônica toda virada para a teoria dos amplificadores operacionais. Quando a gente estuda isso assim exaustivamente. Mas o que é um amplificador operacional, basicamente? Um amplificador operacional, um op-amp ou amp-op, você vai encontrar na literatura tanto essa versão em inglês quanto a versão em português, amp-op ou op-amp, tá? É um componente eletrônico que amplifica a diferença de potencial entre dois sinais. Ou seja, eu tenho ali dois pontos e ali tem uma tensão. Eu vou pegar esta tensão e vou multiplicá-la, amplificá-la. Ele possui duas entradas. Uma entrada inversora, que vai ser simbolizada com um símbolo negativo, ok? E uma entrada não inversora, que é simbolizada com um símbolo positivo. E uma saída, ok? O op-amp é projetado para uma amplificação muito alta e uma resposta linear a uma ampla faixa de frequência, ou seja, geralmente, em componentes eletrônicos, você tem respostas logarítmicas. O que isso quer dizer? Até uma faixa de tensão, ele responde de uma maneira, daquela faixa de tensão a seguir, ele vai responder de outra maneira. Ele vai respondendo às faixas de tensão linearmente, ou seja, progressivamente, certo? Ele é utilizado em uma variedade de aplicações, incluindo amplificação de sinais, filtragem, geração de formas de onda e controle de sistemas.
entre outras, tá? Mano, quer dizer que o amplificador operacional eu não uso somente para fazer lá um amplificadorzinho para o meu sistema de som? Não. Ela é uma das aplicações apenas, tá? Para ficar áudio é apenas uma das muitas características que temos do amplificador operacional, ok? Você pode amplificar sinais, você pode amplificar respostas de vindas de sensores, você pode simplesmente fazer ele como ponte de amplificação de um sinal para transmitir para uma linha. Vamos dizer que você tem uma máquina aqui, deixa eu fazer aqui um ponteiro, né? Isso. Vamos dizer que eu tenho uma máquina aqui e aqui eu tenho um sensorzinho dentro dessa máquina e eu tenho que pegar esse sinal desse sensor e jogar lá para frente para uma outra parte da máquina, que é onde eu tenho o meu circuito de controle todo, tá? Eu posso colocar o 741 aqui junto do meu sensorzinho, amplificar esse sinal, certo? Amplifico o sinal do sensor junto ao meu sensor e aí transmito esse sinal já amplificado para essa central de comando. E qual é a vantagem disso, Urbano? A vantagem é que quando eu transmito um sinal já amplificado, eu tenho uma menor possibilidade, de causar ruídos e interferências nesse sinal. Lembre que aqui eu tinha um sinal muito fraquinho, baixa intensidade, baixa tensão. Aumentando a tensão e a intensidade do meu sinal, o que acontece? Interferências parasitas vão ser mais difíceis de causarem algum problema no meu controle, certo? Assim é um jeito. Outro você tem sinais aqui entrando nele, né? E você pode trabalhar através de capacitores, filtros. Lembra que nós vimos lá os filtros passivos, mas existem os filtros ativos. Os amplificadores operacionais são ferramenta importante para fazer filtros ativos, né? Bom, vamos eliminar aqui a tinta e vamos seguir em frente. O termo amplificador operacional é que às vezes pode causar alguma dúvida, né? Operacional é que opera alguma coisa, né? Deriva do propósito original para o qual esse dispositivo foram desenvolvidos. Quando foram introduzidos pela primeira vez na década de 1940, estamos falando aqui de 1940. Urbano, mas ele não foi introduzido, o 741 não foi na década de 60? Sim, mas o estudo dos amplificadores operacionais já vinha de antes. Ele já é o resultado desses estudos lançados aqui, tá, em 40. Sua principal aplicação era realizar operações matemáticas em sinais elétricos, como adição, subtração, integração e diferenciação. Isso aqui era usado muito para fazer cálculos com sinais analógicos, né? Nós entendemos e compreendemos os cálculos feitos com sinais digitais, que são os computadores, mas existiam toda uma gama de aplicações usadas com amplificadores operacionais para fazer cálculos analógicos, ok? Bem, aqui nós temos o nosso diagrama interno do nosso 741. Tudo isso aqui está dentro dele, tá? Vocês vão reparar aqui nesse sinal, se vocês pausarem o vídeo aí, tá? Depois vocês podem ver que aqui só tem 7 pinos, porque o pino 8 do nosso LM741 não é integrado, não é usado. E se vocês pararem aqui, nessa região aqui, ó, nós temos aqui as nossas duas entradas. O pino 3, que está cá, que é a nossa entrada com sinal, que vai estar lá marcada com sinalzinho positivo no nosso esquema. E o pino 2, que vai estar marcado com sinalzinho negativo. A diferença é a seguinte. Aqui está a nossa saída, que é o pino 6 do nosso CI. É que o que entra aqui no pino 3
sai simplesmente amplificado no pino 6. O 3 entra e é amplificado e sai idêntico, só que com maior intensidade, no pino 6. Já o que entra no pino 2 também é amplificado no pino 6, mas só que é invertida a polaridade. O pulso que aqui era positivo, cá se torna negativo. E o pulso aqui era negativo, cá se torna positivo. Ok? Então, o pino 3, o que entra pelo pino 3 é amplificado e mantém a fidelidade à forma de onda e a polaridade, certo? O pino 2, o que entra mantém a fidelidade à forma de onda, também é amplificado, só que não a polaridade, é inversa a polaridade em relação ao pino 6, tá ok? Deixa eu eliminar essa tinta. E vimos aqui também, deixa eu até colocar a tinta de novo aqui. Aqui também vimos, quem fez lá o curso de eletrônica fácil e prático, tá vendo esse circuitinho aqui e tá vendo algo assim familiar. Que isso aqui nada mais é do que uma configuração de transistores diferenciais. Vimos lá nos amplificadores que geralmente os amplificadores usam essa configuração aqui de transistores para poder o que? Amplificar a diferença de tensão entre essas duas bases. Ok? Vamos lá. Como é que você pode usar o 741 em dezenas e dezenas de aplicativos, mas existem alguns básicos principais. O primeiro dele é o amplificador inversor. Ou seja, nós temos cá o que? Este aqui é o 741. Claro, não estão todos os pinos aqui codificados. Aqui está o pino 2, aqui o pino 3 e aqui o pino 6 de saída, tá? Esse triângulo aqui, quando você achar num esquema um triângulo com esse negativo, o positivo aqui e essa saidinha, isso significa que esse circuito aqui é um amplificador operacional. O nosso LM741 tem apenas um amplificador operacional dentro dele. Agora, existem circuitos integrados que tem 2, 4, 6, 8 e por aí adiante amplificadores dentro de um único chip. Ok? Então, vamos trabalhar aqui agora com o 741 e dentro do 741 você vai achar esse símbolo aqui. Então, olha o que está sendo feito aqui. Nós estamos aqui com o nosso positivo ligado à massa, certo? Aqui nós teríamos o pino 7 e o pino 4, se não me engano, que são a alimentação, tá? Já falamos dela, ela está alimentando lá e isso não importa para nossa visualização agora, tá? Tá ligado à massa e o nosso sinal de entrada, o Vin, está entrando no resistor e vai ao pino 2, que também tem um resistor para saída. Olha só, esse resistor aqui, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um feedback, né? Ele está fazendo uma realimentação. Está pegando o sinal que está sendo aqui amplificado e está trazendo uma realimentação aqui para o pino 2 novamente, tá? E esse pino aqui, esse resistor aqui, está fazendo o que? Uma atenuação desse sinal aqui. Ou seja, o sinal está entra pelo pino 2, é amplificado, parte dele retorna, realimenta, entendeu? Faz um feedback aqui, faz um looping, né? E depois volta para o pino 6 de novo. O que é essa? Isso aqui é uma ligação clássica do amplificador inversor. Entenda que aqui, tá? Tudo que entra positivo, tá? Aqui vamos ter um sinal do senoidal aqui. Aqui tudo que entra positivo ou que entra negativo vai ser invertido e amplificado aqui. Notem que aqui eu tenho o primeiro ciclo positivo numa intensidade X. E aqui eu já tenho o primeiro ciclo negativo numa intensidade 2x, também maior. Essa forma de onda que está muito mais intensa do que essa aqui. Então, o que vemos aqui? É que o primeiro ciclo, que era positivo, se tornou negativo. O segundo aqui, que era negativo, se tornou positivo.
Então, esse é o nosso amplificador inversor. É exatamente assim que ele funciona. Entra um sinal mais fraco, tá? E depois ele é invertido e amplificado na saída, tá? Por isso, amplificador inversor. Vamos dizer que eu coloquei aqui um resistor de 2K2 e aqui um resistor de 1K, né? Usando valores comerciais, né? E eu vou ter essa seguinte fórmula, tá? Eu não me atenho muito a fórmulas aqui, porque isso são coisas que vocês vão ter na folha de dados dos componentes, tá? Então, quando você vai ver um componente, você sempre vai achar as fórmulas básicas para uso daquele componente, daquele circuito integrado, nas folhas de dados, tá? E aqui eu não tenho intenção de ensinar fórmula, eu quero que vocês entendam o funcionamento do circuito. Fórmulas fica em outros vídeos, tá ok? Então vamos lá. Só para entender o que está acontecendo aqui. Como é que se baseia os cálculos de ganho do nosso LM741? Através no amplificador inversor, tá? Cada tipo de ligação vai ter fórmulas diferentes, tá? No amplificador inversor será assim que o VO, que é a nossa saída, vai ser igual ao que? A intensidade do sinal Vin, entre parênteses aqui, negativo, tá vendo? Ele é invertido aqui. Tá aqui negativo, que é o RF, que é a nossa resistência de feedback, tá? Com a nossa resistência de entrada. Ou seja, a resistência de feedback dividida pela resistência de entrada, certo? Em negativo. E vai ser exatamente isso. O que é? 1 volt. Não é 1 volt que está entrando aqui? 1 volt. Tá? Meu VO é igual a 1 volt. Parênteses aqui. Menos o 2200K. Aqui, ó, 2.2K, 2200 ohms. Sobre 1000 ohms. Não é isso? Que vai me dar exatamente menos 2.2 volts. Ok? Simples assim. Não tem o que complicar, não tem o que chatear aqui, tá? Então, quer me dizer que com essa resistência aqui, eu vou ter um ganho de 2.2. Vamos dizer, como eu vou ter 1 volt aqui, ficar uma conta redonda, eu tenho um ganho de 2.2 vezes, né? Então vocês veem que eu mexendo nessa resistência aqui, ou seja, eu mexo bastante na minha relação de amplificação, certo? O amplificador não inversor, que geralmente é o amplificador que a gente usa para amplificar áudio, né? Vamos lá. Também temos a nossa resistência de feedback, também temos a nossa resistência de entrada, mas vejam que agora a minha entrada passou para o positivo. E o meu negativo aqui, ou seja, a minha inversora, foi a massa através do resistor, tá? Não foi direto à massa. No anterior ele é direto à massa, mas nesse aqui, agora ele é a massa através do resistor. Continuo tendo meu V de saída e continuo tendo meu V de entrada. Continuo tendo meu resistor de feedback e continuo tendo meu resistor de entrada, apesar dele estar aqui para a massa, tá? E o que acontece aqui? Vejo que aqui entra um sinal, né? E na minha saída vai sair outro sinal, o que? Simplesmente amplificado, mas idêntico ao primeiro. Veja que aqui a primeira forma de onda é positiva e aqui também a primeira é positiva. A segunda negativa, negativa, ou seja, esse sinal foi amplificado, mas é fidedigno ao de entrada. Vamos colocar o mesmo 1 volt na entrada. Vamos ter o mesmo RI com 1K, o mesmo RF com 2K2 e vamos ver a fórmula agora que muda um pouquinho para o não inversor, que diz que o ganho é igual a 1, ou seja, o próprio valor de entrada mais a divisão de RF por RI, não é isso? Que vai ser conduzida, que vai ser transformada em 1 mais 2200 sobre 1000, que vai me tornar 1 mais
2.2, que vai me gerar um ganho de 3.2 vezes o sinal de entrada. Ou seja, para cada volt que entra aqui, eu vou ter 3.2 volts de saída no meu pino 6. Não é muito difícil, é simples, é fácil, né? É fácil de calcular, é fácil de fazer, né? Vejam que funciona direitinho a questão. Tem uma terceira configuração, não são só essas três, tá, gente? Tem uma terceira configuração, mas que também é muito usada, que é o buffer. Buffer. O que é essa ligação buffer? É simplesmente isso. O meu vem direto ao positivo, direto que eu digo, vem do circuito, tá? Vai ter tudo que o circuito exige, mas o meu sinal de entrada vai direto no positivo, tá? Minha entrada negativa direto na saída. E o que acontece com isso aqui? Na fórmula me diz que o meu V de entrada é igual ao V de saída. Essa é a única fórmula para o buffer. E veja bem, isso é uma coisa que vocês vão me perguntar. Urbano, se o V de entrada é igual ao V de saída, o que raios o amplificador está fazendo aqui? Vamos lá. Aqui eu tenho V de entrada igual ao V de saída, né? Ou seja, entra 1 volt aqui, sai 1 volt aqui. Ele não amplificou nada, certo? Certo. O sinal não foi amplificado. Então para que serve isso se você não amplificou o sinal? Lembra daquele caso que eu falei da máquina que está lá longe, por exemplo, que vai trazer uma linha para um controlador que também vai estar longe dessa máquina? E o que acontece? Esse sensorzinho aqui gera um sinalzinho que tem uma intensidade muito baixa, ou seja, ele tem uma corrente baixa. O buffer pode fazer isso. Eu estou falando num caso, tá, do buffer, tá, gente? Pode ter outros casos. Vamos dizer que isso aqui produz 3 volts. 3 volts, mas sob uma corrente muito baixinha. Entendeu? Ou seja, ele vai transmitir 3 volts para lá, para essa máquina. Só que com uma corrente agora alta. Porque agora o nosso amplificador está garantindo aqui uma corrente mais alta do que eu tinha aqui na entrada. Tá? Ele podia ter uma correntezinha, uma intensidade de sinal muito baixa aqui na minha entrada. Mas agora, dado ao circuito do nosso amplificador operacional, ele tem a mesma tensão, sim, a mesma tensão, só que com uma corrente mais alta. Ou seja, quando chegar o sinal lá no meu conjunto de controle, ele vai chegar com uma intensidade interessante, uma intensidade boa. Isso é uma das funções do buffer, tá? Podem haver outras, tá? Outras situações para vocês falarem assim: ah, mas para que serve não amplificar um sinal? Isso é uma das maneiras que existem para a ligação do buffer. Vamos ter aqui então mais algumas visões sobre o 741. Aqui nós temos um esquema de como ele é ligado, né? Nós temos aqui o offset, que é o pino número 1 e o número 5. Não falamos muito neles, mas para que servem esses offsets aqui? O 741, o amplificador operacional em geral, ele tem que ter a capacidade de, quando ele não tem sinal nenhum, atingir o nível 0 aqui na saída, tá? Isso tem alguma dificuldade de ser encontrado com o 741, e o offset serve para que a gente possa fazer no circuito um trabalho com resistores para que isso possa ser alcançado aqui, ok? Amplificadores operacionais mais modernos, alguns deles nem têm esse offset, porque já alcançam um nível aceitável de nível 0 na saída, então já não precisa o offset. Isso já é uma deficiência dada a idade e a tecnologia do 741, que já é uma tecnologia mais antiga, certo? Aí nós temos aqui o pino 4, que é a entrada de tensão negativa e tensão positiva.
Vamos falar agora de um detalhe aqui do 741, que o 741 é construído e pensado, foi idealizado para trabalhar maioritariamente, vamos falar assim, não é exclusivamente, mas maioritariamente com tensões positivas e tensões negativas, com fontes simétricas, ou seja, aqui entraria mais 12 volts e aqui menos 12 volts, certo? Ou mais 15 volts e aqui menos 15 volts. As fontes têm que ser sempre idênticas, tá? Por isso que diz simétricas, ou seja, se aqui é mais 15, aqui tem que ser menos 15, certo? E o que acontece? Pode-se usar com fontes assimétricas? Pode-se usar aqui 12 volts e aqui terra? Pode, já vamos ver alguns circuitos em que isso acontece, mas o projeto original dele, né, ele foi projetado idealizando-se, pensando-se principalmente em fontes que você tenha tensões positivas e tensões negativas, ok? Tá, então essa é uma característica dele. O pino 8, como eu já disse, não é usado. Pino 2 é a saída inversora e o pino 3, tá vendo aqui com o maisinho, a não inversora. Pino 6 já vimos que é a saída, ok? Vamos ver agora alguns circuitos. Então, o que vimos aqui é um pré-amplificador. Olhem aqui o que nós vimos antes, tá? Com algumas alteraçõezinhas aqui, para lá e para cá. Temos aqui um capacitor para fazer o acoplamento aqui do nosso microfone. Temos uma fonte aqui que é uma fonte comum, tá? Você pode usar isso aqui, uma bateria de 9 volts para alimentar esse circuito, né? Temos aqui um resistor 220K fazendo o feedback, né? O nosso RF aqui. Aqui nós estamos o nosso resistor de entrada, tá vendo? E algumas outras coisinhas que foram postas aqui para melhorar o sinal. Por exemplo, aqui foi feito um divisor de tensão, né? Isso aqui vai dar mais ou menos 4,5 volts aqui. Por que ele levou a tensão aqui de 4,5? 47K, 47K com um capacitorzinho para massa, com positivo aqui. O que eu vou ter aqui? Se eu tenho 9 volts aqui, tenho 0 aqui, eu vou ter o que? 4 volts e meio aqui. Ou seja, tá vendo que ele, como foi construído para ser um amplificador que trabalha com fontes simétricas, quando eu trabalho ele com a fonte assimétrica, ou seja, uma fonte que tem um positivo e um negativo como 0, eu tenho que ter aqui um divisorzinho de tensão numa das entradas para poder ter a referência. Então aqui eu tenho 4 volts e meio, tenho uma referência, e aqui tenho a entrada que vai me dar um sinalzinho aqui que vai ser, claro, esse microfone aqui vai ter um sinal, né? Geralmente vindo daqui, você vê que eu aqui tenho um 4K7 que vai me dar uma tensão sempre diferente daqui, porque essa aqui vai estar fixa, certo? Como essa aqui é fixa, essa aqui vai ser a fonte que vai me dar o sinal vindo no microfone aqui, e vai me dar uma diferença sempre em relação a essa, e essa diferença vai ser amplificada aqui. Tá vendo? Não é um circuito complexo. E essa relação desse resistor com esse resistor vai me dar o que? A quantidade de amplificação que teremos aqui. Ok? Daqui o sinal sai pronto para eu colocar lá no meu amplificador, ou na minha mesa de som, ou seja lá onde você for ligar. Esse microfone aqui pode ser aquele captador lá de um violão, pode ser o captador de uma cápsula qualquer de um instrumento, pode ser até um microfone para voz, tá? Então veja aqui que isso aqui é um prézinho simples, mas que resulta e funciona, tá ok? Outra aplicação. Bom, aqui nós estamos vendo aqui estamos vendo um circuito de bateria. Um circuito para verificar a tensão de bateria. Vemos que aqui tem a entrada positiva e negativa, e, né, já alimenta ele, né? E o que acontece aqui? Nós temos aqui um Zener 6.2 volts. Aqui a imagem está cortada, foi a imagem que eu tinha lá na internet, mas é um Zener 6.2 volts. É um Zener de referência, pelo que eu estou entendendo, né? Com um resistor de 27K para cá.
Ou seja, eu vou ter aqui 6.2 volts e aqui eu tenho um potenciômetro de 100K ligado ao pino 3. Que vai ligar lado positivo a massa, tá vendo? Ó? Então o que vai acontecer? Conforme a posição desse potenciômetro, eu tenho uma referência diferente aqui. E eu posso ter aqui, estou ligado na saída inversora, né? Um sinal positivo ou um sinal negativo, de acordo com essa referência desse potenciômetro. Ou seja, pelo que eu entendi aqui do circuito, quando minha tensão baixar de um certo nível, o sinal aqui vai trocar de positivo para negativo e vai polarizar esse circuito do LED, acendendo o LED. Vai me indicar que a bateria está fraca, por exemplo. Quando a bateria tiver 12 volts, o LED está apagado. Quando a bateria descer para 11,5, por exemplo, essa condição aqui vai se inverter. Invertendo aqui, né? Vai inverter aqui também, né? Porque isso aqui é a entrada inversora. Vai me tornar isso aqui que antes era positivo e estava me deixando o LED apagado para negativo. E agora vai polarizar meu LED e vai acender o LED para me dizer: olha, meu irmão, cuidado lá que a tua bateria já está no osso, já está baixa, né? Aqui, ó, outra aplicação para esse 741. Olha aqui, veja que aqui eu tenho um LED, mas aqui eu poderia ter dois desses. Imagine dois desses. Um para me indicar a bateria carregada e um para bateria baixa. Dois circuitinhos iguais, tá? Ia me só mudar aqui a posição do resistor, tá? O circuito vai ser o mesmo. E em vez do LED, eu poderia até ter o LED, tá? Mas além do LED eu ter aqui um transistinho, né? Ou um transistor alimentando aqui um relézinho que fosse me ligar a um carregador de bateria, por exemplo, né? Ou seja, eu ligava lá na minha bateria, estou usando minha bateria, e quando a bateria estiver baixa, ele vai indicar minha bateria baixa. O relé aqui de bateria baixa vai ligar minha bateria, vai ligar meu carregador, ele vai começar a carregar, né? Vai começar o meu carregador a carregar, né? E quando chegar no alto, o meu outro circuitinho igual a esse aqui vai me indicar o que? Vai me indicar que a bateria já carregou, vai acender o LED lá de bateria carregada e vai me trazer uma condição para cá. Posso injetar um sinal aqui, tá? Vai me trazer a condição aqui de desligar meu carregador. E fica assim automático. Você pode fazer aqui um sensor para carregar e descarregar uma bateria automaticamente. Ou seja, seu carregador só liga quando a bateria chega em um certo nível e desliga quando chega a outro nível, que você vai determinar qual é o nível dela totalmente carregada e o nível dela precisando de carga, né? Isso é uma sugestão. Eu estou aqui só elucubrando um tipo de circuito que pode se fazer com dois circuitinhos desses iguais aqui, ó. Esse aqui eu conheço. Isso aqui eu tirei de uma revista. Eu peguei na internet, mas eu me lembro desse circuito de uma revista que era do professor Newton Braga, né? O professor Newton foi assim uma grande inspiração na minha vida, porque eu era um devorador das revistas dele, né? Gostava muito de montar os circuitos dele, né? Gostava muito de trabalhar em cima, né? Grande abraço ao professor Newton. E se vocês quiserem prestigiar o canal dele, tá? O professor Newton tem um canal na internet. É só procurar professor Newton Braga que vocês vão achar ele, tá? É assim, uma daquelas pessoas que sempre tiveram amor e carinho pela eletrônica. A gente tem que ter um total respeito por ele. Bom, isso aqui é um amplificadorzinho, né? Completo. É um amplificador completo. Você vê que você tem a entrada de amplificação aqui. Ele também está usando aqui na entrada a nossa entrada inversora. Vejam que ele usa o mesmo recurso aqui do divisor de tensão, tá? Por quê? Novamente, aqui está usando uma fonte comum, tá vendo? Aqui está de 9 a 15 volts, né? 9 a 15 volts é zero. Então ele tem que criar aqui um meio do caminho, né? Então se estiver com 15 volts, aqui o meio do caminho vai ser 7 volts e meio. Com 9 volts, o meio do caminho aqui vai ser 4 volts e meio, certo? E aí o nosso 741 vai funcionar como se tivesse
assim, simulando uma fonte simétrica, né? Bom, e aí o que acontece aqui? Você tem a diferença, lembra que o amplificador operacional é um amplificador que amplifica diferenças de tensões. Eu agora, como tenho uma tensão fixa aqui, eu consigo agora aqui ter uma diferença nessa, ele vai ter essa relação com esta aqui, né? E essa diferença vai ser amplificada aqui no meu pino 6. Vejam que aqui também tenho a saída ligada à base de um BD 135 e 136, quer dizer, um NPN e um PNP, né? Temos aqui um potenciômetro de 100K que está ligando aqui a minha saída aqui, ó, já amplificada, mais amplificada, ao meu feedback de 1K aqui, tá vendo? Ó? Então ele tem um ajuste aqui de ganho. Isso aqui é um ajuste de ganho, isso mesmo. Porque aqui a saída 6 alimenta as minhas bases. E aqui vou ter uma corrente, né? Aqui eu vou ter uma corrente de saída, né? Para o meu capacitor que vai fazer o meu alto-falante falar aqui. E essa saída eu estou captando aqui parte desse sinal, vindo fazer meu feedback aqui no pino 2. É um circuito simplesinho, mas assim redondo. Aqueles que a gente... É o circuito que a gente ama, sabe? É simples, poucos componentes, mas que fazem um serviço. Tá aqui o amplificadorzinho, né? Barato de montar, fácil de montar, simples, né? Que funciona redondo, ok? Sem muita frescura. Tá? Não deixem de prestigiar lá o canal do professor Newton, tá? Grande abraço para ele. Tá? Foi assim uma pessoa muito importante. Ele nem sabe disso, não me conhece, não o conheço. Também eu conheço ele, conheço o trabalho dele, né? Mas é aquelas pessoas que a gente tem gratidão sempre, porque nos foram importantes, né? Na nossa vida. Eu devorava as revistinhas que lançavam os circuitos dele, então quer dizer, tava lá sempre atento à próxima saída. Quando é que sai? Semana que vem sai o próximo exemplar. Vou lá na banca comprar. Época boa. A gente saía correndo para a banca para comprar as revistas e aprender o circuitinho de eletrônica. Certo? Bem, sinceramente espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. E nos vemos na próxima semana. Assim que eu tiver outro vídeo, lanço cá, tá? Um grande abraço para todos vocês e até lá.